Dizem que nos últimos 20 anos o mundo evoluiu mais que havia evoluído nos 200 anteriores. E esse boom da tecnologia que o segundo milênio trouxe impactou a vida de todo mundo. E a gente chegando agora nos primeiros dias da segunda década do século XXI, já podemos dizer quase que com certeza que praticamente todo mundo tem acesso a um smartphone e a um sinal de internet. Isso revolucionou a vida de todo mundo e as profissões por consequência. Empreender hoje em dia não é mais apenas para pessoas engravatadas dentro de um escritório cumprindo um horário. E os jovens, cada vez mais, são uma fatia muito grande desse bolo. Instagram, Facebook, Twitter e tantas outras redes sociais. Tem gente vivendo muito bem disso, criando marcas e revolucionando mercados. Mas se engana quem pensa que rede social se trata apenas de engajamento, alcance, curtidas ou comentários. Portanto, para falar disso, nós vamos embarcar nesse podcast. Eu sou o Paulinho. Eu sou o Omar. Eu sou a Fran. E eu sou a Lori. Eu sou o Fernando. Nós somos os 5 engajados. Bora compartilhar essa viagem? Então vamos lá, meus amigos. Estamos aí, os 5 engajados. Começando. Finalmente saiu. Depois de muitas idas e vindas. Saiu do papel. E nós vamos falar, entre outras coisas, inúmeras coisas, de empreendedorismo digital. E aí eu pergunto para vocês, o que é empreendedorismo digital? O que vocês acham que é isso? Tem um palpite bom para dar? Alguém? Empreender a palavra empreender vem de criar, né? Vai criar algum negócio, criar alguma empresa, criar qualquer coisa do tipo. E hoje em dia o que a gente está vendo cada vez mais é o empreendedorismo digital, né? Que é o que todos nós, inclusive, fazemos aqui. Mas para mim, a palavra empreendedorismo lembra de criação, criar algo. Perfeito. Eu acho que até no dicionário, né, é alguma coisa relacionada a isso. Tu tentar criar ou desenvolver ou transformar algo, um trabalho, né? E acredito que agora, no mundo que a gente está vivendo cada vez mais, né, as pessoas não precisam sair de casa para trabalhar. E se tu saiu de casa, tu pode trabalhar também, né? Sim, com certeza. Pode trabalhar com o smartphone em qualquer lugar, se tiver internet, ou às vezes nem precisa de internet. O que é benéfico, mas até certo ponto também não é, né? Com certeza. Porque tu tá sempre trabalhando. Por exemplo, eu trabalho com internet, eu tô sempre trabalhando. Mesmo que eu não queira, por exemplo, se tu trabalha num local ou coisa assim, que não seja vinculado ao empreendedorismo digital, tu se desliga, né? Saiu 6 horas, se desligou, mas aí aqui eu fico recebendo notificação e aí no momento que eu ver a notificação, a gente acaba pensando, acaba trabalhando mesmo tu não trabalhando. Mesmo não querendo trabalhar, tu fica ligado com aquilo, mesmo tentando esquecer ou focar em outra coisa, assistir série ou qualquer outra coisa, tu fica inconscientemente às vezes pensando naquilo e tentando resolver aquilo. Tem aquilo que inclusive um dia eu e o Paulo a gente saiu junto e eu sempre tenho que ficar ligado nos jogos e tal, assistindo, vendo os resultados. Mas vamos dar o contexto, né, pro pessoal que está nos ouvindo. O Omar, ele é tipster, né? Tipster, trabalha com apostas esportivas. Como se fosse uma consultoria em apostas esportivas, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nos jogos, resultados, enfim, nos clientes que eu dou a consultoria, às vezes vem com dúvidas e tudo mais. E daí eu sempre converso com o Paulo, que eu posso fazer isso de qualquer lugar, né? Eu com o celular eu faço a qualquer hora, mas às vezes a gente sai junto e estão mandando mensagem, tá rolando o jogo, então ele até comentou, tu pode fazer, trabalhar a hora que tu quiser, quando tu quiser, mas parece que tu tá trabalhando o tempo todo, né? Mas agora eu virei cliente dele, eu não pego mais no pé dele. Agora eu aceitei. Exatamente. Tipo, eu, por exemplo, trabalho com redes sociais, eu tenho uma agência de marketing digital, né? E também sou influencer e tenho diversos projetos aí. Então eu paro, por exemplo... O que tu não faz, né? Exatamente. Então, por exemplo, às 18 eu paro com a agência e daí agora eu vou relaxar.
Aí na hora que eu vejo, eu já tô com o celular, tô fazendo trilhões de um monte de coisa ali e não parei. Chega na hora de dormir, assim, minha mente tá a 1000 e eu não parei nada. Exatamente. Então... É bem complicado isso. Ao mesmo tempo que é benéfico poder trabalhar em qualquer lugar, o fato de estar ao alcance das tuas mãos ali, solucionar um problema, pode ser bastante prejudicial, às vezes. Saúde mental, então várias outras questões. Talvez é o grande tentar se regrar. Recebi uma mensagem às 6h30 de uma sexta-feira, eu não vou olhar até segunda. Isso é bem difícil de controlar. Eu duvido, é muito difícil. É muito gente difícil. faz. Com exercício eu consigo. consegue, Eu tenho exercício. um post-it no meu notebook que diz não responder nenhum cliente após as 18 horas. E eu tenho lembretes também sobre isso, porque senão tu vive só trabalhando e acaba não curtindo o momento. Tu sabe que é muito engraçado, porque, bom, a gente tá todo mundo aqui na mesma faixa de idade, mais ou menos, 20 e poucos. Então, a gente pegou literalmente o começo desse estouro, né? Eu me lembro, por exemplo, eu até descobri, não sabia que tinha isso, dá pra tu ver quando foi criado o teu perfil no Instagram, né? O meu foi em setembro de 2012. E o WhatsApp eu me lembro de começar a usar 2013, então é muito... Foi mais ou menos eu lembro que foi mais ou menos na mesma época. Mas... E aí, nesta época, eu estava terminando o ensino médio. E eu me lembro que os meus pais, eu ia almoçar com eles, pô, aí imagina... Tinha recém-chegado ali pra nós jovens, né? Então nós ficava toda hora aqui, né, cara? E meus pais diziam, pô, eu era um 17 anos, adolescente, pô, tem que fazer mesmo. Agora parece que a coisa tá invertendo. Parece que começou a chegar nas pessoas mais velhas, na terceira idade. Eu brincava, pô, o dia que a minha avó tiver um perfil no Facebook, ela ainda não tem, mas ela me manda foto no WhatsApp, me liga por FaceTime. E... O meu pai, ele também trabalha, ele faz muito do trabalho dele enviando e-mails, enviando orçamento por e-mail. E esses dias eu tive que chamar ele pra conversar e dizer, cara, tu vai ter que diminuir um pouco, porque tá demais, é o dia inteiro dele. Porque assim, esses dias a gente foi na casa do Omar, o meu pai e o pai do Omar também são amigos. A gente foi lá beber, era 11h30 e ele aqui no celular, do que tá fazendo? Não, tô respondendo o orçamento. Cara, 11h30 da noite não é horário, né? É verdade. Exatamente. Então as pessoas, e não se limita só aos jovens, as pessoas têm que saber botar horário, né? Exato. E as pessoas também têm que saber respeitar o horário. Perfeito. Porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido. Por exemplo, tipo, mandei às 11 horas da noite orçamento, já tô esperando resposta. Só que tem que respeitar o espaço da outra pessoa. Exatamente. Não é porque é um negócio online que tu vai viver online, né? O que me ajudou nessa trajetória foi ter o WhatsApp Business, que daí tem aquela mensagem automática. Então tá ali, toda vez que tu mandar a mensagem fora do horário, vai a minha mensagem automática dizendo: olá, tudo bem? O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas. Em breve entrarei em contato. Ponto. Assim a pessoa não fica no vácuo e ela sabe que, existe um horário pra estar acontecendo contato, A gente sabe? também trabalha com... É pros dois lados, porque os clientes também, eles não respeitam. Às vezes eles não gostam muito. Às vezes não gostam mensagem, dessa mensagem automática. Mas é importante. É bem... É importante conseguir se Isso desvincular ajuda até disso. na ansiedade. Muito, Porque muito. tu sabe que ele teve uma Sim. resposta, pelo menos, de alguma forma, né? A gente parece, agora entrando nessa questão da ansiedade, a gente parece que tá sempre em busca da próxima notificação, né? Seja uma curtida, um comentário, uma mensagem, parece. E inúmeras aí eu me pego, quando sento para escrever, tu escrever um texto, no meu caso eu escrevo muita coisa, às vezes de assuntos um pouco pesados, assim, de tu falar, não tem como tu falar com uma naturalidade, tu precisa entrar num clima ali, e aí me cansei de estar ali escrevendo, quando tu entra, assim, notificação, daí tu olha, aí tu vê, é um e-mail idiota, mas aí tu sai do e-mail, exatamente, tu sai do e-mail, quando tu vê, tu tá no Instagram rolando ali. Sim. Exatamente. Então, é bizarro, assim, porque a tecnologia da internet, do smartphone, veio para facilitar completamente a nossa vida, mas parece que o mau uso dela equivale faz um estrago mesmo, né? Com certeza. Hoje as pessoas estão procurando formas de fugir até das redes sociais, né? Estão cada vez mais tendo essa conscientização de que não dá para viver só dentro Focado sempre 24 horas por dentro de dia. rede social. Eu tirei todas as notificações. Quando eu tô trabalhando, eu deixo o celular longe e aí eu tenho pontos de check-up.
A primeira coisa na manhã, eu olho os meus e-mails, vejo se tem alguma mensagem. Um pouquinho antes de ir para o almoço, eu olho de novo. Quando eu retorno do almoço, eu olho de novo. E aí, um pouquinho antes das 18 horas, eu olho de novo. Porque se eu ficar só olhando mensagem e respondendo e-mail, eu não consigo executar o meu trabalho, que é criar conteúdo para redes sociais. Sim. Precisa do foco. Trabalhar com criação é complicadíssimo, né? Porque às vezes se é um trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais reativo, por exemplo, tu tem que responder e-mail, e mesmo assim às vezes não é tão fácil, mas só responder, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei do meu pai lá, enviar orçamentos, que às vezes é praticamente o trabalho de copiar, colar e editar alguma coisa. Sim. Mas quando tu tem que criar algo do zero, é muito complicado. Tu tá desconcentrado, né? Não tem como tu tá desconcentrado, cara. Tu, além de ter a inspiração, tu tem que estar concentrado. Então são duas coisas muito difíceis pra manter o foco. Sim. E qualquer notificação te é um tira. Processo, né? É um processo. Tu não liga um botão, tipo, peraí, agora eu tô concentrado. Não, é um processo, né? E eu já escutei falar, não lembro exatamente onde eu vi isso. Acho que foi algum livro que eu li ou algum artigo. Por exemplo, você tá focado tentando criar alguma coisa. Veio uma mensagem no teu celular, você olhou pra essa mensagem, vai demorar uns 30, 40 minutos pra... eu li isso também. Pra, não necessariamente focar, mas essa distração vai demorar pra sair da tua mente até tu voltar 100% no... Que mesmo às vezes não visualizando ela, tu pensa nela, tipo, uma coisa nesse sentido. Isso eu tenho que melhorar, porque eu fico trabalhando e com o WhatsApp aberto. Muito. Exatamente, isso eu tenho que... E pra tua ansiedade vai ajudar muito também. Porque tu não fica pensando no WhatsApp, tu tem os momentos pra estar ainda mais, eu não sei se é o teu caso, mas se mistura o pessoal com o profissional, é o mesmo número, é o mesmo contato. Se for rápido, isso aí daí é insano. O meu é o mesmo, então às vezes é bem difícil, tá? De trabalhar, recebe uma mensagem, daí eu tô tentando criar uma legenda pra um post. Então é bem difícil, receber uma mensagem, não, vou lá responder. E os grupos ali, os grupos subindo, notificação e coisa. Mas tu sabe que na agência que eu estava trabalhando antes de começar a empreender sozinha, todos os clientes tinham um grupo. E todas as pessoas estavam com o número pessoal dentro do grupo. Quando eu entrei na agência, ela me falou sobre isso. E eu disse, tu me desculpa, mas infelizmente eu não posso participar disso. Porque eu conheço a minha ansiedade e o meu limite. E eu sabia que se eu entrasse em todos aqueles grupos, não seria algo saudável pra mim. Só que eu tive que chegar no meu limite em trabalhos anteriores pra saber limitar ele com outras pessoas. E a partir do momento que tu dá um limite pra uma pessoa, ela respeita. E a gente tem muito medo de dar um limite a alguém. A gente fica receoso. Só que na verdade é algo bom, porque no futuro pode acabar estourando isso. Então, por isso é sempre bom limitar. Não, tu não tá fazendo nada de errado. Tu te conhece como vai ser o trabalho, sabe que aquilo vai te prejudicar. Então nada mais claro de que antes de tu começar a executar ele, esclareça, sabe? E foi o que eu fiz. Então eu comecei a entrar nos grupos com o número da agência. E o número da agência ficava dentro da agência, não vinha pra casa comigo. Isso é ótimo, é o que eu faço com o celular da agência. Eu nem tenho o WhatsApp Business aqui, por exemplo. Eu tenho um celular só pra ter o WhatsApp Business. Porque eu trabalho home office, né? E a gente tem um espaço pra isso. E aí eu deixo o celular lá dentro. Tipo, terminou, fica lá. Agora, por exemplo, não tá comigo o celular, tá lá. Então, até porque se eu pegasse agora e tivesse alguma coisa pra resolver, eu não poderia resolver agora. Eu não estaria com o computador pra resolver agora. Então, nem adianta eu responder a pessoa. Eu acho que a imensa maioria das pessoas não faz isso. E eu acho que por isso que... Não por isso, mas isso é um dos motivos que a ansiedade é tão comum. É tão comum que as pessoas nem tratam como um problema. Tenho ansiedade. As pessoas que eu conheço, 95% relatam alguma coisa de ter algum distúrbio de ansiedade, algum problema para dormir. E parece que se tornou tão comum que às vezes é visto com uma banalidade tão grande que a gente não vê como um problema. Então é normal e vive assim, vive uma vida inteira assim, né? Então, claro, é uma coisa muito recente. Há 10 anos atrás não tinha. E 10 anos não é nada, né, gente? Então é muito difícil a gente saber a longo prazo quais são as consequências disso, né? A gente só vai saber quando a nossa geração chegar. A nossa geração é a primeira. A gente vai ser os vovozinhos conectados. Cobaias. Porque, claro, hoje em dia, como eu falei antes, tem pessoas da terceira idade, por exemplo, que já estão conectadas. Tem, claro, mas a gente vai ser os primeiros que viveram uma vida conectada. E isso é muito louco, né?
A gente também, mas dá pra considerar também agora a geração... Mas a próxima, né? A próxima que é desde 4, 5 anos de idade. A gente não pegou essa época ainda. Que o contato tu tem, né? Mas não é que nem... O cara hoje vai no restaurante, por exemplo, almoçar, tá o pai e a mãe, a criança vai estar no telefone, naquele... A criança não sabe nem falar ainda, ela já consegue segurar o tablet, o celular. Aqui, por exemplo, minha priminha, ela tem 1 aninho. E ela já veio direto no meu relógio. Tipo, é um relógio, não é um celular. Ela já veio direto com o dedinho, assim. Aí vem aquele ditado popular dos mais velhos que até faz sentido, que eles nascem sabendo, mas parece que é real, né? É muito louco. Mas para vocês verem que nós estamos aqui para debater sobre empreendedorismo e já entramos direto no tema de ansiedade, porque para ver como isso é comum. Tá muito relacionado a isso. Né? Tá totalmente relacionado, né? Eu diria que mais do que relacionado, tá assim, a gente precisa retirar um pouco, porque não existe pessoa que trabalhe, eu arrisco dizer, não existe pessoa que trabalhe com empreendedorismo digital, com telefone e tal, que não tem pelo menos um nível pequeno de ansiedade. Sim. Todo mundo tem, ou já teve, né? A não ser que tu aprende a administrar Exatamente. Quem soube organizar esse tempo de trabalho, de rotina, com a parte fora, vai evoluindo e perdendo sua ansiedade aos poucos, mas teve que sofrer um pouquinho antes pra aprender na marra, né? Atualmente o meu maior desafio, assim, tá aqui sentada, trabalhando na mesa e não olhar pra casa e fazer funções domésticas, por exemplo. É separar o horário de trabalho com o horário da casa, porque o home office tem muito uma outra coisa do home office, porque a princípio, na verdade, quem imagina assim, o sonho, eu sigo muito perfis de Instagram de empreendedorismo e motivacionais, e sempre se cria um senso de comunidade, assim, que nosso sonho é trabalhar em casa. Imagina o rico trabalhando em casa. Só que as pessoas não se dão conta que todas as vidas, todo estilo de vida tem as suas dificuldades, mesmo os que rendem muito dinheiro. E aí parece um sonho trabalhar em casa, mas necessariamente não é. Eu vejo a minha namorada, a Carol, é fotógrafa. Só que ela mora com os pais ainda. Então, quando ela... hoje eu vou tirar o dia pra editar foto. Não tira. Porque tu morando com outras pessoas... vem aqui, me ajuda em tal coisa, faz isso aqui pra mim. E rolou uma conversa lá embaixo, tu já escutou. Então, não é esse mar de rosas, né? Jamais. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, tenho que levantar e me arrumar como se eu fosse sair pra trabalhar. Eu também. Eu tenho, exatamente. Eu preciso levantar, tomar banho e vestir e me maquiar. Eu tenho que estar arrumada. Eu já consigo trabalhar de pijama o dia inteiro, assim. Mas eu me sinto mal dentro de casa, mesmo estando dentro de casa. Tem que estar... vestido. A única coisa que eu abro mão é o calçado aí, mas fora isso... eu consigo trabalhar de pijama, sentado no sofá. Esses dias eu postei um bumerangue com a roupa de ir trabalhando e mostrando o pezinho de meia, sabe? Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Não precisar... Ou com um cobertorzinho em cima quando tá frio, assim. No inverno, de chuva, não precisar se locomover até o trabalho, pegar condicionamento. Realmente eu acho que é bem difícil pra gente que trabalha em home office voltar pra... escritório, trabalhar, pegar, bater o cartão. É muito perfil, né? Porque a dona da agência em que eu estava, ela é o contrário, ela não consegue ter foco no home office. Ela teve que abrir um escritório, porque ela precisa se deslocar e estar em um outro ambiente, ela tem que transformar o ambiente dela. Sim. Então varia muito de perfil para perfil, porque tem gente que não consegue se adaptar. Por exemplo, eu acredito que faz sentido, assim, por exemplo, lá na minha casa, se eu estiver dentro do meu quarto, por mais que eu bote um notebook e diga, não, agora eu estou produzindo, eu tenho impressão nítida na minha cabeça, eu tô vagabundeando. Eu tenho que estar num outro ambiente, que é uma biblioteca que a gente tem lá, só ali eu me sinto bem. Se eu tô na sala e até dá aquela vontade de, vamos olhar a TV lá, o que tá rolando. Então é assim, né? Se eu fico no sofá, se eu não fico sentada numa mesa, eu fico assim. Eu também. Mas se não, eu posso ficar, tipo, trabalhando na cozinha ou coisa assim. Daí vai, mas sentada na mesa... Claro, não na mesa, numa cadeira, né? Eu tenho que estar no meu escritório também, né? Porque eu nem tiro o notebook de lá, ele fica lá, fica lá no mesmo lugar o dia inteiro, quase como se fosse um computador lá. Sim. Ele fica lá, não sai. Porque tem isso do cérebro também, de... Ele entender, porque tu tá no mesmo lugar, descansando, dormindo, vendo série, e no mesmo lugar você tá tentando trabalhar, não é a mesma coisa.
É o hábito, né? É hábito. Tudo exatamente. O teu psicológico meio que subentende que tu tá descansando, tô sempre aqui e tal, na cama ou... Isso. É muito engraçado isso, porque são coisas que dão um gatilho, assim, né? Que parece que aquilo ali é justamente o que tu falou. Parece que se tu estiver no teu quarto, aquele é um lugar de olhar sério e tal. Tem até uma história bem engraçada que está acontecendo comigo, que é o seguinte: eu, antes de dormir, tô tentando perder o hábito de ficar no celular, né? Porque isso é terrível. Daí tem toda a questão da luz e tal. Mas muitas vezes o cara, o certo é ler um livro, alguma outra coisa, mas a gente acaba indo pro Netflix a maioria das vezes, né? Só que a minha TV eu já programei um modo nela que a luz fica bem amarela, assim, parece aquele modo night do iPhone ali, né? Bem amarelado. Só que tem um seriado que eu sou bem maluco, eu gosto de assistir 2, 3 séries ao mesmo tempo, assim, um dia olha um, um dia olha. Só que tem uma série e que eu inclusive comentei com vocês num outro encontro que a gente teve, que eu tô assistindo, que é Suits, que eu tô assistindo de novo. Só que teve umas 2, 3 vezes também que eu tava assistindo Suits e era tipo sexta-feira, de noitinha, um dia calor, assim, eu fui tomar uma cerveja, beleza? Eu fiz isso 2, 3 vezes seguidas. Cara, ontem à noite eu botei Suits na tela, mas me deu uma sede, uma coisa assim, ó. E aí, pra tu ver como o nosso cérebro funciona, é uma coisa de louco, cara. E a gente parece que vai ficar refém do hábito, cara. Parece que eu tinha que levantar e ir lá tomar uma cerveja. Sim. Entendeu? Mas as comidas, tu come vendo Netflix. Tu vai ter. No outro dia eu penso exatamente. De comer, assistindo. Vou assistir algum filme, alguma série, qualquer coisa, eu preciso... Eu também. Você está comendo alguma coisa. E é totalmente hábito, né? Totalmente. A gente... E o trabalho é a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. É tudo que nem isso que eu comentei com vocês, de olhar o e-mail em certos horários. É difícil fazer isso, eu ainda dou umas olhadinhas, mas é tudo questão de criar o hábito. Eu indo fazendo isso todos os dias, eu vou me acostumando com a ideia. A gente tem hábitos ruins, mas a gente pode criar hábitos bons também, né? É que a gente acha que é natural, mas não é natural, é hábito. Dizem, eu li várias vezes isso, eu acho bem legal, que a gente leva 21 dias pra construir um hábito e 90 dias pra construir um estilo de vida. Isso. Depois de 90 dias, vai tranquilo que tá enraizado. Aí pra tirar é um problema. Pra tirar. Quantas vezes a gente fez as coisas erradas 90 dias seguidos ou mais? Né? Eu comecei a mudar os meus hábitos em janeiro e testando, porque eu li o livro O Milagre da Manhã. Eu também. Eu tô bem louca ainda. E aí, quando eu terminei ele, eu comecei a executar. E de fato, eu acordo todos os dias antes do despertador. Sim, tu adapta o teu relógio biológico, né? É muito louco eu isso. já acordei também. Por isso que tu corre então tão cedo? Isso é muito Sim. difícil. É verdade. Sim, porque acaba sendo o horário mais produtivo. Hoje de manhã, por exemplo, que agora foi assim, ó, eu li O Milagre da Manhã no ano passado. E foi aquela coisa, eu terminei de ler, sabe quando tu... Sim. Parece que aquele conteúdo tava tentando entrar dentro de mim, meu Deus, vai com calma, assim. E aí, realmente, porque eu sempre fui aquelas pessoas que dizem, não, eu sou da noite. Não, eu odeio acordar cedo. Sim. Daqueles, assim... Mas olha só, eu era assim, ó, eu era ferrenho, né? E aí, depois que eu li o livro, eu pensei, vamos lá. E realmente, quando eu comecei a acordar... Quando eu li o Milagre da Manhã, eu comecei a acordar às 6 horas, 6h30, e realmente esse período foi maravilhoso, assim, em forma de crescimento. Foi uma época que eu cresci muito. Foi passando, eu viajei durante um período do ano passado, fiquei bastante tempo fora, assim, daí tu acaba sendo a rotina, quando volta, não volta direito, demora pra tu voltar, né? Sim. Então eu acabei largando de mão, e ali foi uma época que em termos de crescimento, eu tava lomba abaixo, assim, porque daí tu não te exercita direito, tu não produz direito, tu deixa as coisas pra depois. Agora eu voltei, só que assim, ó, existe um perfil no Instagram e um canal no YouTube que é o Clube das 5 da manhã. Eu sei qual é. E eu entrei, cara, e eu tô há... O sol nem eu tô há 15 dias acordando às 5 horas da manhã, 5 AM Club. Sim. E eu fui pro Nordeste agora, eu tava acordando 15 para 5 no Nordeste, juro pra vocês. Dava 8h30 e a Carol capotava, 8h30 da noite, cara, dormia. Cedo. Mas assim, ó, vou te falar que o que tá hoje era 10h30 da manhã,
E eu olhei assim e disse, meu Deus, cara, eu fiz muita coisa. Sim. Eu gravei 2 vídeos, editei 2 vídeos, aprendi a usar o programa que a Lori me passou, que eu nunca tinha mexido, programei meu Instagram e era 10h30 da manhã, sabe? É muito bom, é muito bom. Com certeza. E é legal. A gente tem que começar a ter esse hábito de acordar mais cedo. Eu e a Lori, a gente sempre fala isso. Não, vamos acordar mais cedo, vamos acordar mais cedo, vamos acordar mais cedo. Só que também a gente não consegue dormir mais cedo ainda. E até porque é um momento que você, tirando, lógico, a madrugada, mas que é mais difícil de ficar a madrugada trabalhando, mas essa parte da manhã onde tem menos distração. Sim. Porque durante a meio-dia, à tarde, daí que começa Mas sabe que essa aparecer as questão coisas. dos hábitos, eu fiz uma adaptação. Eu acordo entre 6 e 6h30. Aí eu faço a meditação, eu faço as afirmações, eu faço um momento de gratidão, eu faço a visualização e estava fazendo os exercícios. Mas como a minha rotina mudou um pouco, chegava às 6 horas, eu não sabia o que fazer. E eu ficava muito ansiosa. E eu ficava de um lado pro outro, e aí eu não sabia o que fazer. Tudo que eu poderia fazer eu já tinha feito pela manhã. Então o que eu fiz? Passei os exercícios para depois às 6. Nossa, pra mim foi perfeito, porque daí eu chego quase 8 em casa, cansada, tomo um banho, assisto uma coisinha, às vezes leio um pouco, capoto. Sim, sabe? Mas de manhã tava me fazendo muito bem, mas como houveram algumas mudanças na minha vida, eu tive que passar pra depois das 6, porque às 6 eu me sentia perdida, assim. Tá, o que eu vou fazer? Eu já fiz tudo de manhã. Sim, sabe? Daí tu acaba ficando ocioso aquele tempo. E por isso que é bom do Milagre da Manhã, porque tu pode adaptar com o teu estilo de vida. Não é obrigatoriamente que tu tenha que acordar às 6, 5 da manhã, não. Tu vai adaptando. A gente falou, o cara que é vigia noturno, por exemplo, fazer esse tipo de coisa, como é que vai fazer? Mas sabe que a gente já melhorou, né? Porque o nosso cedo antes era 11 horas. É real, 11 horas, é sério. Aí a gente já começou com Aí agora a gente tá nos 9 horas. 9 horas. Só que agora eu tô acordando antes das 9. A gente acaba ficando improdutivo, assim, sabe? Porque o dia, na verdade, não. Aí tu pode dizer, não, mas eu rendo de tarde, de noite, mas, cara, geralmente, vamos supor, acordava às 11 para trabalhar. Vocês trabalham em casa. Tu tem um período ali que vai chegar às 5, 6 horas da tarde, da noite, é muito mais fácil. Sempre. Hoje nós podíamos ir lá na casa do fulano, lá no bar. E é inevitável tu ter distrações à noite. À noite, né? O período entre o final da tarde e tu ir dormir é onde sempre as coisas acontecem. Agora que o grupo do Lattes começa a bombar, te chamando pra compromisso. Onde tem um futebolzinho pra ir, tem uma amiga pra ir. Então, e querendo ou não, o período da manhã acaba sendo mais tranquilo, mais pra ti, né? Mais pra ti, pra tu executar os seus projetos, fazer as coisas pra ti, te cuidar. Sim. Porque se tu só trabalha, principalmente nós que trabalhamos com empreendedorismo, às vezes a gente esquece da gente mesmo e se esgota e chega num nível de estresse absurdo. E é importante voltar esse olhar pra dentro da gente e fazer coisas que a gente gosta ou voltar a ter hábitos. Eu fiquei muito tempo sem ler depois que eu fiz o meu TCC. Eu não conseguia ler um livro de tanto que eu li pra fazer o meu TCC. Eu fiquei uns 2 anos sem ler. E aí eu queria voltar ao hábito. E quem disse que eu conseguia? Eu não conseguia focar na leitura. E aí eu fui indo aos pouquinhos. Aí construção do hábito. Que a gente Construção né? do hábito. Ano passado eu consegui ler 12 livros. Dia 31 de dezembro eu tava acabando meu último livro da meta. E esse ano eu dobrei a meta. Eu botei 24 livros. Legal. 2 por mês. E tô conseguindo. Janeiro, fevereiro eu consegui. Sim, legal. Indo aos pouquinhos. E o horário que eu leio é o horário que eu crio meu hábito. Vamos deixar a meta em aberto, vamos tentar dobrar a meta. Deixa a meta aberta, depois a gente dobra. A minha, falando em metas, a minha desse eu sou maluco, cara. Por isso eu não consigo, mas eu quero correr, né, eu gosto muito de correr. E aí eu acordar cedo me ajudou. E sempre que o momento que eu escrevo, eu como escritor, eu escrevo, eu maquino o texto quando eu tô correndo. No auge do cansaço. Que daí vem aquela. É muito engraçado. E parece que vem um sopro assim, ó. Fala sobre isso. E aí vem. Hoje eu escrevi de manhã um texto sobre ansiedade. Muito bom, inclusive. Obrigado. E esse texto, eu tava ali no caminho da Santinha ali correndo, mas assim, quando tu acha que teu coração vai parar, aí tu para um pouquinho assim, aí vem, tu podia falar sobre isso. Aí quando tu chega em casa é aquela hora que vem o texto. E normalmente Foi escrever. Fui escrever quando eu cheguei em casa. Depois do exercício físico, é normalmente a hora que tu tem tá menos ansioso também, Perfeito. né? Que é mais Achou, fácil tu liberou. é a hora mais fácil de te concentrar, assim. Por isso que também dizem que é bom fazer Nossa, ajuda o exercício muito de a minha manhã. Qualquer coisinha de Eu exercício gosto de muito. manhã, porque Pra depois mim tu foi tem mais A clareza. meditação tem me vezes ajudado fazer, também. Meditação, eu ajuda quero muito. criar mais hábitos também. Eu também. Eu consigo 5 minutos, por enquanto. Mas tá ótimo, tem gente que não consegue 1, né? Mas de imediato eu consigo 5. Eu fecho os olhos quando eu abro, passaram 5 minutos. Eu tenho uns áudios que eu
funciona pra ti? Pra mim funciona. Eu não testei ainda com Pra aula. mim funciona. Eu faço meditação guiada, por enquanto. É meditação guiada sempre. É meditação. É de um livro. Esqueci o nome agora. Eu te mandei a foto um dia desse. Vai, eu não lembro. Tem até um aplicativo, né? Arte de Respirar, não sei se já ouviram falar. Legal. Livro? É esse livro e daí tem as explicações de como meditar e tem os áudios que são do mesmo... Foram feitos pelo mesmo... Na minha meditação, eu uso coisas que eu preciso para aquele dia. Por exemplo, quando eu faço a inspiração, eu coloco menos ansiedade, eu penso. E aí, quando eu expiro, conseguirei executar o meu trabalho. E assim, eu vou mentalizando 2 frases, sabe? Pra eu ficar mais... mantra, praticamente. Como se fosse um mantra. Esse tipo de coisa eu acho legal porque é o tipo de coisa que se tu tá com pessoas ao teu redor, parece, vamos na minha cabeça assim, parece muito idiota. Quando tu parece, não vou fazer isso aqui perto das pessoas aqui porque eles vão achar que é idiotice. E quando a gente tá sozinho, a gente acaba fazendo daí. Tem coisas que a gente acaba fazendo só quando a gente tá sozinho. Só quando a gente tá sozinho. E então, por isso que esse hábito de acordar mais cedo tem me ajudado bastante, tem sido maravilhoso, assim. Hoje eu cheguei pro Fernando e disse, amanhã eu quero acordar... 9h30, não, amanhã eu quero acordar 8h30, que pra mim já é cedo. Uau, já melhorou bastante. De 11 horas. Então... Não adianta sair de 11 para 6, né? É um hábito muito difícil, a gente tem costume às vezes de acordar meio-dia, só que daí trabalhar até as 8, 9 horas da noite. Só que daí a gente pegava, a gente conseguiu trabalhar, só que o dia não era muito produtivo, sabe? Sim. Porque, e daí tu não faz muitas coisas naquele dia, porque tu acordou meio-dia, trabalhou e dormiu praticamente, sabe? Tu não fez muitas coisas naquele dia. Exatamente, só trabalha. Tu vive pra trabalhar e dormir, sabe? Então não é algo saudável pra ti também, não só fazer isso, sabe? Nem um pouco um hábito saudável. Até pelo ponto que normalmente quando tu acorda à tarde, tu acorda e já quer começar a fazer as coisas. Tá tarde, então tu já quer começar. Fica meio que na obrigação de produzir logo e às vezes... E o ideal é tu acordar e pelo menos tirar 1 hora e pouco. E aí eu ficava irritada. Sem fazer. E eu ficava irritada, tipo, eu preciso trabalhar até as 8 da noite hoje, e apareceu o compromisso. Tipo, às vezes tem um aniversário pra vocês têm. E aí, tipo, eu ficava muito irritada. Saí irritada de casa, porque eu não gosto de não terminar as coisas, né? E aí tu não aproveitava nenhum nem outro. Fazia o trabalho pela metade e não curtia o lugar que tu estava indo, né? Aí... Mas é por isso que tem que ir mudando aos poucos. Quando a gente entra no ano novo, por exemplo, vou mudar tudo, vou mudar isso, aquilo. Não, tem que ser aos pouquinhos, é uma coisa de cada vez. E aí tu não consegue executar, tu te desanima, tu fica te criticando por não conseguir fazer todas as mudanças e não muda nada, continua igual. Mas tu tem que ir vem a culpa. Por isso que tu tem que ir aos pouquinhos, tem que ter paciência. Não mudar do 8 pro 80. Imagina tu passou, 25 anos fazendo a mesma coisa e tu quer começar a fazer exercício. Né? Não é de uma hora pra outra que teu corpo vai acostumar. Salada agora, não? É aos poucos, é tudo aos poucos. Sobre isso, até é interessante a gente colocar sobre a questão de culpa. Uma coisa que eu comecei a mudar na minha vida, que depois de ler bastante livros nesse sentido e tal, foi o seguinte. Eu não sei vocês, eu acho que tá todo mundo mais ou menos na mesma ideia, assim. A rede social que eu mais uso é o Instagram, né? Não só para produzir, mas também vai rolando. Instagram e Twitter são as mais usadas. Mas o que eu fiz... No Twitter também, que eu uso menos, mas eu fiz, né? O que acontece? Eu comecei a silenciar muito o perfil, cara, porque a gente começa... Tipo assim, pessoas da nossa cidade, que tu tá todo dia vendo a vida daquela pessoa, ela não te agrega nada, às vezes... Até te irrita. Porque a gente, querendo ou não, começa a botar uma régua que não é a nossa. A gente começa a se medir com a régua do outro. Aí, o cara, por exemplo, o cara escreve que nem eu, mas o cara já fez 1 milhão de coisas a mais que eu. Aí parece que a gente tá sempre correndo atrás. Não, tu tá correndo contigo mesmo, não tá correndo contra o outro. Exatamente. Só que aí explica pra tua cabeça isso. Sim. É meio que instintivo, a gente... O corpo. E tem uma coisa no Instagram que ele realmente te causa coisas e sentimentos muito ruins, porque ele só tem a coisa boa de todo mundo. Então tu acaba fazendo a tua comparação. E nós trabalhamos com redes sociais. E nós sabemos disso e cuidamos disso. E mesmo assim, quando eu fiz uma consulta com a minha terapeuta, ela disse: Fran,
mesmo que tu trabalhe com isso, tu tenha consciência disso, no teu subconsciente, tu tá vendo o melhor de todo mundo. Exatamente. E tu faz essa comparação no teu subconsciente. A gente acha, não, tá, eu sei que é assim, mas não sabe, mas dentro da cabeça não interpreta assim. É que nem uma vez eu vi num filme, agora não me recordo o nome do filme, que ninguém coloca quando tá triste no álbum de foto. Aquela foto que o senhor tá triste, tá chorando, ninguém coloca aquilo. Aquela pessoa quando tá viajando, faria quando nem tá... sentido. A Porque diferença assim, é que hoje todo mundo tem teu álbum de foto. Exatamente, tá todo mundo com o teu álbum de foto aí no celular, sabe? mas na verdade, quando a gente... Eu, principalmente no meu meio de Instagrams, assim, de texto, eu já cansei de ler textos que criticam justamente, cada um mostra o seu melhor e tal. E eu já escrevi coisas dizendo, sim, mas eu não quero ver o Omar chorando, tipo, é meu amigo, se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar ele. Mas aí, eu abro o meu Instagram, eu já tenho os problemas da minha vida e tá lá o Omar chorando, dizendo, hoje tropiquei, quebrei, tipo, tu começa a ver tragédia, é que nem você ligar a TV, tu liga a TV, exatamente, cara, se tu liga a TV no jornal da Globo, aquele depois do esporte, não dá, cara, só dá morte, ou pior ainda daí, né, aí é o extremo. Só que eu acho que atualmente, depois desse baque, porque todo mundo começou a ter... se conscientizar em relação a isso, né? E hoje as pessoas não é que estão mostrando tristeza ou coisa assim, mas estão mostrando mais as fraquezas delas. É verdade. Elas estão sendo mais reais. Exatamente. Tipo, eu, por exemplo, por muito tempo tentei esconder muita coisa, tipo, no Instagram, porque eu tinha vergonha, eu achava que era assim na vida, enfim. Mas hoje não. Hoje, tipo, por exemplo, uma simples, tipo, edição de fotos. Eu não faço mais, sabe? Porque as pessoas agora já estão gostando mais, quanto mais sincero. Quanto mais ela vê... porque teve um curso que eu fiz de Instagram, que uma das coisas que a mulher falou que eu achei muito legal era isso aí, pessoas se conectam com pessoas. Não adianta tu dizer assim... Sim. Que nem no meu caso, vou buscar escrever perfeitamente a minha frase, vamos dizer, no português mais correto. Às vezes vinha um cara que, em vez de mas, escrevia mais. Sim. E a pessoa adorava, porque o que interessa é o que... Claro, a gente quer sempre apresentar o melhor. Mas o que a pessoa sentiu quando leu aquilo ali? A identificação. É a empatia, né? A pessoa se conectar contigo. Então a pessoa conecta com a pessoa. Então cada vez mais... Eu fico feliz que tá ficando um ambiente mais saudável. Sim, com certeza. Né? E, por exemplo, tipo... Para os nossos clientes, o que a gente fala, por exemplo, a gente não gosta muito de trabalhar com fotos muito produzidas, muito editadas para Instagram. A gente gosta mais da realidade. A gente sempre fala, não apresenta, não monta um prato que a pessoa não vai encontrar aqui. Isso só vai ser um marketing negativo para ti, eu falo. Depois a pessoa vai no TripAdvisor, no Google Business, vai reclamar, olha, eu vi uma foto no Instagram ou na rede social que é diferente daquilo e a pessoa realmente reclama. O que é pior que ser enganado? Com certeza, né? Ninguém quer receber algo diferente, então... Pra tudo. A transparência é uma coisa essencial, né? Tem um dos meus clientes que eu posto raramente fotos que eu produzo. Geralmente é dos próprios clientes. E eles amam. É a melhor coisa. Eles amam demais. Sim. Porque tem muita identificação e é verdade. Ele não é uma foto totalmente editada, produzida, isso e aquilo. Não, é a realidade de se tu for lá, tu vai encontrar aquilo lá. Sim, exatamente. Mas isso é uma coisa, mas é uma coisa bem atual de 1 ano, 2 pra cá. Porque no começo, no primeiro boom grande do Instagram, de empresas entrando no Instagram, era tudo muito... E pessoas no Instagram, tudo muito perfeito. Tudo só que uma perfeição da Disney, uma coisa que não é real. Muito institucional. Muito institucional, exatamente. Falou tudo. E a verdade é que eu acho tão bonito a realidade das pessoas. Eu acho que a maior beleza tá no diferente. Na minha visão, não as pessoas, tudo. A maior beleza tá no diferente. A maior beleza tá, na realidade daquela pessoa, sabe? E isso é uma das coisas que eu acho mais bonito hoje, atualmente no Instagram, pelo menos nos perfis que eu tô seguindo atualmente, porque eu tô... Essa é uma meta que eu tenho. Exatamente. Pra pessoas digital, reais. No caso, sabe? Então, pessoas produzem muito, tu vê que tem aquela foto, não é, é muita edição, então, Marketing, por exemplo. Tem muita gente do marketing digital que fala como se tu, utilizasse, tu começasse a trabalhar com marketing digital e tu fosse ficar milionário em seguida. Ou, por exemplo, quantos clientes chegam pra gente e, vamos anunciar. E, achando que vai vir muita grana. Só que é um trabalho que tu vai trabalhando, como qualquer outra coisa na tua vida, né? Tu vai dando passo a passo pra te conquistar
Ou aumentar o número de seguidores vai ser o boom. No meu meio é bizarro isso também. Eu sofro demais pra... As pessoas chegam querendo ficar ricas do dia pra noite. Exatamente. E eu acho que foi uma ideia que se passou sobre as redes sociais, foi uma ideia muito errada que se passou. Tipo, vai criar teu perfil, tu vai ficar rico, certo, vai bombar demais, vai ter um monte de curtidas, seguidores e vão te dar muito retorno. E passaram com isso. Tem as propagandas forçadas que aparecem no YouTube, por exemplo. Olha quanto eu ganhei no... trabalhando em casa, em um mês. Trabalhando em casa. Conquiste seu primeiro milhão. Tipo... E não vê que toda forma de publicidade é a longo prazo, né? Não adiantava, 50 anos, 10 anos atrás, fazer um anúncio na Rede Globo e esquecer pro resto do ano, sabe? É algo contínuo, sabe? Exatamente. Tu pode conseguir. Pode, entendeu? Não é algo que tu não possa, mas é um trabalho que tu vai ter que fazer passo a passo. Igual qualquer outra coisa na tua vida. Tu vai ter que bem conquistar. Trabalhoso. Tu tem que ficar muito em cima, se dedicar muito. Entende, assim, o problema é tu ter o suporte para começar, né? O apoio. Foi o exemplo que eu dei antes da Carol lá. Minha namorada, ela quando tá em casa, a família lá, eles acham, não, pessoa, passar o dia sentado na frente do computador. Tu tá vagabundeando. Pra trabalhar, tu tem que estar suado na rua ou no escritório. Não, entendeu? Outra questão, por exemplo, é a questão de tu precisa ter um curso superior. Né? Sim. Essa aqui na mesa a gente tem um exemplo maravilhoso. Conta a tua história aí, Omar. O Omar é formado. Eu me formei em odonto. Odonto. Vejam bem. Ouvintes, vocês não entenderam errado. Ele é odontologista. Dentista, mais conhecido como dentista. Vocês devem conhecer na cidade de vocês como dentista, tá bom? Em final de 2017 eu me formei. Trabalhei 2 anos como dentista. E comecei nesse ramo das apostas aos poucos. Primeiro por brincadeira, depois fui começando a levar a sério, fui vendo que eu tinha jeito. Comecei a ganhar mais com isso do que com a minha própria profissão. que era odonto. E vi que eu passava mais tempo pensando no que eu queria fazer na internet, com as apostas, em produzir conteúdo. Me dava mais dinheiro, era o que eu amava fazer. E eu me sentia mal enquanto eu tava trabalhando como dentista, sabe? Não gostava. Sim. E mudei Mas tu te planejou pra fazer essa mudança ou só foi? Eu me planejei, mas acabei atropelando tudo. Mas no final das contas foi a melhor. Eu imagino que o pior é o psicológico, cara. O psicológico do cara, tipo, eu fiquei 4 anos estudando, agora eu vou largar. E o que eu vou dizer lá em casa? Tipo assim, foda, não é fácil. Mas o pior pressão. O pior, exatamente, é isso que eu digo. A régua geralmente não é nem tua, cara, é das outras pessoas. Isso que é foda. Mas pelo menos tu trocou, tu consegue explicar o que tu faz hoje? Te entendem? Porque o meu pai e a minha mãe foram entender há pouco tempo que eu sou relações públicas. Só que acho que pra mim é mais difícil ainda do que pro... Porque o mercado de aposta, por exemplo, é muito mal visto por quem não entende, né? Muito... Meus pais que são cabeça aberta, quando eu falei da mudança do Omar, eles já... mas o pai dele concordou, a família lá que acharam, entendeu? Eu falei, não, mas é real, não, mas o que é? Mas ele tá apostando, aí vai explicar, até tu tenta sentar e explicar tudo. Por exemplo, a maioria das pessoas, inclusive, trata a aposta como jogo, né? Vou apostar nesse time e colocar R$50. Fazer o jogo do bicho, né? Como se fosse o jogo do bicho. Só que existe uma forma de tu investir nas apostas de forma profissional, com gestão de banca, com análise, com longo prazo. E daí no longo prazo fica mais parecido o investimento como se fosse comparar com uma bolsa, que tu vai porcentagem por mês, do que igual o pessoal tem a visão de vou colocar 50 aqui e ganhar 2.000 num jogo. Aquele negócio sempre de sorte, que sorte. Vou investir pouco e ganhar milhões, sabe? Mas e a chave eu vejo que é um termo chave, assim, que daí entra na área também, ó. É o longo prazo. Queria a Lore agora que tu tá fazendo, vai ter o teu trabalho lá que é a semana
Desafio. Quanta gente não deve olhar aquilo lá e dizer assim, bah, que loucura, vou ganhar 1 milhão de seguidores. Não é trabalho, e o que é? Um trabalho de formiguinha, cara. Tu vai programar o teu Instagram, tu vai... Até pra aprender a mexer na própria ferramenta do próprio negócio, né? Exatamente. Pra entender Confesso melhor. que até eu tive esse pensamento, assim, eu comecei, tipo, um monte de gente começou a se inscrever não assinar, mas, tipo, ter interesse e tal, e deixar o e-mail, eu pensei, meu Deus, é meu momento, eu vou ficar rica. E daí na hora de fechar, tipo, sei lá, é bem menor a porcentagem pra fechar. E eu fiquei, tipo, eu falei pro Fernando, nossa, eu sou péssima, eu falei. E aí o Fernando falou, tá, mas é o teu primeiro desafio. Tipo, tu já quer começar... Não, é tudo aos poucos, entendeu? Daí eu, tipo... Aquele caso da pessoa que, eu saí do ensino médio e agora vou começar a trabalhar, me formei, eu comecei a trabalhar, cara, o que tu quer ser? Vou ser gerente da empresa, ser gerente da Coca-Cola, tipo, calma, sabe, vai com calma, sabe, começa de baixo, imediatismo, E ainda mais crescer, né? chegar muito rápido. Aquela coisa, faz um concurso. O meu pai sempre foi, faz um concurso. Abriu o concurso do Banrisul, abriu isso, abriu aquilo. Acho que até o pai do Neymar, eu acho que falou pra ele ter um concurso. Um pouco isso, todos os da comunicação viram esses pais. Mas pra nós é tudo muito novo ainda, né? Se pra nós, tu imagina pra eles, imagina pra uma geração ou duas acima de nós, né? O meu pai só conseguiu entender mesmo que eu trabalho com internet, com redes sociais, agora em que eu decidi trabalhar eu mesma. Eu consigo me sustentar trabalhando com a minha empresa. Quando eu contei pra ele que eu tinha saído da agência e posso tocar o meu próprio negócio, ele começou a chorar no telefone. Porque ele ficou muito emocionado, porque ele viu que eu tô fazendo algo certo, eu tô indo atrás. Perfeito. Assim como ele é mecânico, desde novo ele abriu a oficina dele, foi batalhar, e ele sempre foi um espelho pra mim, porque ele me deu a ideia de ter o próprio negócio. Eu sempre vi o meu pai tendo o próprio negócio e achava, nossa, que massa, ser chefe dele mesmo, sabe? Ele é dono dele mesmo. Dele mesmo. Claro, ele tem muitos pepinos pra resolver, mas eu sempre foquei naquilo. E desde pequena eu tinha essa visão, eu quero ter o meu próprio negócio. Até que chegou um momento em que a vida me obrigou a ter o meu próprio negócio. Tá na hora, eu não vou conseguir mais ter chefe. A última vez que eu tive, eu não consegui. Eu vi que não dá mais, sabe? Sim. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir voltar pra isso mais. Mas é muito legal ver eles percebendo isso também, que a gente consegue trabalhar dessa forma. Porque é uma forma muito diferente do que eles cresceram, do que eles estão trabalhando, sabe? É muito diferente. Com certeza. O pessoal mais velho tem a visão que tu tá estável, pra tu ter estabilidade, tu tem que ter um emprego fixo numa empresa tal, assinada, ganhar tantos mil por mês. Tem tanto por mês, tá garantido aí, não precisa se preocupar. Sendo que é uma falsa estabilidade. Eu, por exemplo, nunca tive o perfil de ter um chefe, entendeu? Eu realmente, assim, tipo, claro, seguia as ordens direitinho, mas principalmente se era alguma empresa com muitas regras. Eu sempre tive dificuldade. Eu nunca fui o perfil que, tipo, me adaptava super bem, assim, às regras e tudo mais, tipo, usar uniforme e tal. Eu sofria com isso de verdade. Eu sofria de verdade com isso. E aí foi tudo acontecendo, tipo, eu tava dentro de uma empresa, do nada começou a surgir cliente, as pessoas virem atrás, sabe? Então, foi um negócio que começou, tipo, a acontecer, assim, e foi um empurrão da vida, assim. Só que eu também sempre tive... Imagina, desde os meus 12 anos, quando eu tinha um computador, eu ficava o tempo todo criando blog. Tipo, teve um Natal que eu passei e fiquei criando blog, tipo, e minha mãe disse, vamos, tá na hora de, né, a véspera. Eu fui doente, eu comecei com 11. Nós criava blog pra administrar o campeonato de futebol da escola, que nós tinha 10 guri na turma, era 5 contra 5, 2 times. Não, tinha um blog, e era eu dos jogos. Fazia os jogos, eu sempre amei. Tu contou uma história de que tu criou um podcast, né? Quando tu era novo. Sim, então, essa história é muito... Pra você, este projeto que estamos iniciando hoje aqui é que agora realmente de forma adulta e de como tem que ser e tal. É um sonho pra mim, porque eu adoro isso aqui. Mas o primeiro podcast que eu tive, na verdade o primeiro mesmo... O presente que eu ganhei, que eu mais gostei na minha infância, foi um gravador de voz, que era um gravador que na época já era velho, porque era gravador de fita cassete, né? Já era do CD a minha infância. Daí eu ganhei um gravador de cassete. Cara, minha brincadeira preferida era brincar de rádio.
Então daí eu pegava revistas, eu adorava, meu pai tinha umas revistas, cara, que tinha uma entrevista, sempre tinha no final uma entrevista, tipo, nome, fulano, profissão, tal, uma comida, massa, pá. E eu ficava lendo como se eu estivesse entrevistando aquele cara. Opa, senhoras e senhores, estamos aqui entrevistando fulano de tal. Nome, daí eu fazia uma voz diferente. Meu nome é... Tá. Então... Não tem vídeo disso aí, né? Cara, talvez exista esse cassete, cara, a fita, seria muito legal. E aí depois quando entramos na escola, a gente teve podcast na escola, o Omar até participou, a gente tinha um blog de tudo, aqueles blogão de 2010, né, tipo... Aposta tudo era meme, não sei o que, e análise de jogo do Grêmio no Inter, sabe? E, só que... Eu não salvo, né? Bem assim, cara. E aí o que acontece? Quando eu tive o meu blog, que foi relativamente grande, que foi o Jornalismo de Boteco, que ele... Foi um blog que realmente teve uma relevância, tanto que o pessoal do WordPress veio e entrevistou a gente, porque estava tendo muito acesso. 2016 foi um dos blogs que mais foi acessado no primeiro semestre. Legal. E, eu fiquei maluco, assim. E só que, assim, o grande problema era que eu sempre queria... Eu precisava ter alguém. Então, eu botava outras pessoas. Só que, às vezes, aquela pessoa não era o que ela queria. Que nem, por exemplo, aqui, claro, nós somos agora os 5 aqui fazendo o mesmo trabalho, mas que nem o meu trabalho como escritor segue sendo o meu trabalho, é o meu nome, porque não adianta eu querer... agora vamos eu e tu, eu e o Fernando agora. Tá, mas o Fernando não quer isso, mas eu dizia, vamos. Sim, então foi uma coisa que eu tive que aprender também, que é não colocar as expectativas que a gente tem na gente nos outros. Os teus sonhos são os teus sonhos. Exatamente. E tu tem que ter a cara de meter assim, tipo, tá, sou eu, então sou eu, então eu vou meter a cara e azar, né? E vou procurar pessoas então com os mesmos sonhos para seguir aquele projeto, então. Mas não ficar dependente. Não dependente. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Esperando sempre. Até porque o sonho pode mudar também, né? Sim. O teu próprio, né? O próprio sonho muda, não é assim. A gente se adapta. E o meu blog que eu criava com 12 anos era de tutoriais. De como criar tal coisa, eu via lá e ficava criando. Tipo, como criar, sei lá, um bannerzinho pro blog. Enfim, e essas coisas assim. O único blog que eu tive era o Vida Jovem Adulta, que foi quando eu comecei a morar sozinha com 17 anos. Legal. Aí eu comecei a morar sozinha com 17 e aí comecei a ver algumas coisas que pudessem ajudar. Então praticamente todo mundo teve blog aqui, né? O Omar eu participei do Demônios lá. Nós tínhamos um que se chamava Demônios da Década. Demônios da Década. Aí nós achávamos, daí eu acho que tinha um site que gerava nomes, eu achei Demônios da Década, bem legal. Aí o que eu queria, eu tentava criar na descrição, e ele existe no site, tá no ar, vou mostrar pra vocês uma hora dessa. Aí eu tentava explicar na descrição que a palavra demônio não significava uma coisa ruim, era uma coisa boa. Aí eu ia lá no Wikipedia, na descrição. Teve até uma menina que eu convidei pra participar, que a mãe dela não deixou pra participar, porque o nome era Demônios, né? Esse blog do diabo, e na verdade era um blogão mesmo, assim, botava vídeo do YouTube, botava tudo. Sim. Mas é isso aí, mas é o começo, eu acho que isso aí só ilustra que a gente, tu imagina, isso aí faz o quê? Pra mim 10 anos, 12 anos, né? Mais ou menos o mesmo tempo que faz no estilo Nelor. Então imagina essa galerinha que tá vindo agora, tipo, criançada fala que o sonho deles é ser youtuber, Exatamente. Na época a gente fazia tudo isso, só que sem nem imaginar que a gente poderia viver de algo nesse sentido. Imagina se nós não tivéssemos desistido. Naquela época, olha quanto tempo nós estaríamos com os blogs. Nossa, É surreal pensar nisso. Eu trabalhei com Vida de Solteiro, lembra? Tu até escreveu hoje, né? Pro Vida de Solteiro, exatamente, que foi um projeto bem grande, assim. Tá louco, eu tava contando pro Omar, meio que até eu sabia. Até no Pretinho Básico, esses dias a gente tava escutando, acho que foi no Pretinho Básico, daí eles falaram... Mas não sei se tem vínculo. Não sabemos se tem vínculo, mas era a Vida de Solteiro. Porque o blog eu passei pra frente. Ele tinha parceria com a RBS e tudo mais, era do Kazuca, saiu no Clique RBS já em diversos, foi bem legal, assim, foi... Daí depois eu cansei, não tinha mais vontade de escrever sobre, eu não tinha mais amor e tal, e daí eu passei pra outra pessoa que gostaria de continuar e... Enfim, dela continuou, só que eu não sei o que aconteceu. Que fim levou, né? Uma hora dessa a gente tem que fazer escavar as pérolas do... Eu fico muito feliz às vezes que eu criei meu nome é criado, né? Porque às vezes você pesquisa o meu nome mesmo, assim, tu acha umas coisas assim.
Então, como eu criei meu nome artístico faz uns 6 anos, só tem coisa de lá pra cá. E ainda bem selecionado. Meu Switch antigo apaguei tudo. Entendeu? Claro, rapaz. Acho que... A galera procura. Procura. Tem uns amigos que são fogo, cara. Vai procurar coisa de 15 anos atrás, nem sabia que tava escrevendo. Quem nunca se deu um Google no... Né? Ah, é verdade. Tá. Não, por isso que eu criei um nome artístico. Eu digo, vamos para outros lados aí. Bom, gente, estava muito bom o papo. Esse foi a nossa primeira edição do nosso podcast, Os 5 Engajados. E tradicionalmente faremos todo final de programa. Cada um aqui vai indicar. Vamos fazer alguma indicação, algum perfil no Instagram que você acha, que algum de nós acha que seja legal indicar para vocês, algum livro, enfim. E vamos começar com o nosso tipster, o homem das apostas, Omar. Omar, o que tu tem para indicar para nós, Omar? Como a gente falou um pouco sobre ansiedade, sobre como modo de meditação, que a gente citou numa parte do programa, eu até citei o livro, e é isso que eu queria indicar, que é o Arte de Respirar. É um livro para quem quer entender melhor sobre forma de meditação, respiração em geral, assim, para quem tem ansiedade, ajuda muito. Beleza. E aí, quem é o próximo? Fran? Vamos lá. Eu quero indicar um livro que é do Austin Kleon, que é Mostre Seu Trabalho. Ele é muito bom. Ele diz 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Ele tem vários insights, é uma leitura muito leve, super bacana, para quem quer começar a criar conteúdo ou aplicar algumas coisas diferentes na sua própria empresa através das redes sociais. Ele é uma super dica, porque ele te dá várias ideias e te diz que tu tem na palma da tua mão o controle do teu negócio digital. Então, se tu ter organização, consistência e realmente gerar um conteúdo de valor, não tem por que não dar certo. Esse livro vai te dar vários caminhos e principalmente te dar muita empolgação para fazer isso. É uma super leitura, acho super válido. Legal. Muito bom, muito bom. É o mesmo autor do Roube como um artista. Perfeito. Legal. Na sequência, vai lá, Lori Reis. Bom, gente, oi, meninas. Não, eu queria... Primeiro, eu posso fazer 2 indicações aqui? Pode. Primeiro, né, gente? Pode. Primeiro, né, gente, eu não vou deixar de fazer meu próprio marketing. Quer me seguir lá no Instagram, tem o @alorireis e o @empreendaí.oficial. E minha segunda dica seria o outro podcast, que é o meu podcast favorito depois desse, é óbvio. Que é o Bom Dia Óbvios, que fala de assuntos também como empreendedorismo e também assuntos relacionados à saúde mental, que é muito importante. O público é mais focado para mulheres, mas o podcast é mais focado em mulheres, mas é muito, muito, muito legal. E eu adoro Bom Dia Óbvios e fica aí a minha dica. Beleza, fala aí, Fernando. A minha indicação é o Braincast do B9. Inclusive tem um podcast que eles falam sobre Red Dead Redemption 2. Então, isso aí dá um episódio só, então, nem puxa o assunto. Rapaz. É 1 hora de podcast falando sobre Red Dead, então vale a pena demais escutar isso aí. Aos gamers, então. Aos gamers que gostam de jogar, que nem eu, vale a pena demais escutar esse podcast. Beleza, eu, Paulinho Haas, quero deixar o livro também do Austin Kleon, que é o Roube como artista, que é eu acho que é o anterior a este, e é um livro assim, ó, pra explodir a mente da gente. E o Instagram eu quero deixar de um cara que eu comecei a seguir ele, adorei, que é o João @João Pedro. O cara é maravilhoso, assim, ele deu umas dicas assim que eu peguei, eu achei maravilhoso. Mas se vocês seguirem a Lori Reis, também tem umas dicas que eu peguei lá que é muito bom. Senhoras e senhores, muito obrigado por escutarem a gente até agora. Nós somos os 5 Engajados e voltamos no próximo episódio. Tchau!